Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Eu só sei dizer, quero te amar. Amém. Isso aí, mais um episódio e hoje de uma forma muitíssimo especial. Falaremos e desejaremos também um feliz Dia das Mães, né? Porque hoje é sexta e esse final de semana nós temos uma data especial demais, não é mesmo, Vinícius? Exatamente, data especial num mês especial, né? Mês de maio, que é o mês da nossa mãezinha, né? Ou nossa mãezona, enfim. A gente vai descobrir um pouco na conversa de hoje se é mãezinha, se é mãezona, ou se é só mãe, ou se é ainda mais do que isso, né, Aline? Não, é um combo, assim, é o hambúrguer, o refri e a batata frita, é tudo. Nossa Senhora é maravilhosa. É verdade, maravilhosa. E para falar dessa mulher maravilhosa, nós precisamos fazer uma pequena introdução antes de chegar no ponto específico do que falaremos. Por quê? Ainda não falamos no Catholic Talk sobre uma coisa que completa, uma coisa que compõe a fé católica, que são os dogmas. Faz parte da fé católica. E o que é dogma? O que você entende por dogma? O que você já ouviu falar que era dogma? Muitos dizem que é a doutrina da Igreja Católica massacrando os nossos pensamentos e não nos deixando exercer a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Isso tá certo ou tá errado? Se empolgou aqui. Tu é muito dogmático, né? Quando quer ofender. Muito dogmático. Geralmente dogma é coisa ruim, né? Pro mundo atual. Eu não sou católico porque, nossa, que absurdo esse negócio de dogmática. dogmas, né? Eu lembro que uma vez um sujeito me disse assim... descobriu que eu era católico. Tu é católico, mas que coisa, porque eu já fui seminarista, não sei o quê. Esse seminarista, quando dá pra dar errado, dá muito errado, né? É mesmo, Vinícius? É mesmo. E aí ele falou assim, não, Deus existe lá, supremo, tá lá, mas esse negócio de dogma é tudo relativo. Ficou falando, e depois ficou me azucrinando, cara, por causa de coisa da doutrina. E eu penso comigo, mas se é relativo, criatura, por que tu tá me enchendo o saco? Se é relativo, deixa eu ficar calando com a sua... Mas enfim. Então, uma coisa que é importante a gente saber do dogma, né? Bom, uma coisa que é importante a gente saber primeiro é que esse episódio não é sobre dogmas. A gente falaremos, né? Nós falaremos sobre alguns dogmas que são importantes para o assunto de hoje, mas o tópico não é dogmas. Outro dia a gente fala sobre dogma. Então, mas só para entender, né? Um dogma não é uma coisa propriamente criada, assim, o Papa acordou um dia e pensou, vou criar um dogma. Não é assim. A gente tem que entender que na nossa fé católica, toda a verdade, né, da nossa fé já foi revelada por Jesus Cristo, né, no Evangelho, na tradição, etc. Só que a gente vai entendendo essa revelação aos poucos, né? Então, à medida que o tempo vai passando, é como se a igreja percebesse, claro, com a ajuda do Espírito Santo, coisas que ela não percebia antes. E aí, algumas verdades são percebidas, são cridas e elas se tornam dogmas. É interessante também perceber que tem muita coisa que a gente acredita que não são dogmas, né? Por quê? Geralmente a coisa se torna dogma quando alguém está duvidando. É engraçado isso, mas é quando a fé está em perigo que aquilo... Não, mas isso aqui a gente acredita, isso aqui está na revelação, se torna dogma. Então alguém começa a duvidar da presença de Jesus na Eucaristia. E aí, por exemplo, quando teve a revolta luterana, né? Jesus não está na Eucaristia e tal. Então, ali a teologia começou a estudar muito a Eucaristia e se começou a aprofundar muito a doutrina da Eucaristia, porque ela estava em perigo. Então, isso é uma coisa importante entender. Tem muita coisa que a gente acredita no dia a dia e é a nossa fé e não é um dogma, porque nunca teve em risco, então não precisou ser proclamado dogma, vamos dizer assim, né? Então, mas só para entender, o dogma é mais ou menos isso, é um caminho que a igreja faz e percebe, isso aqui Deus nos mostrou que é assim, e não uma coisa que, em algum momento a igreja criou e etc, né? E além de ser isso, ele é uma liberdade em vez de ser um aprisionamento de ideias, né? Ele é uma liberdade porque ele nos mostra o quão livre nós podemos ser ao acreditarmos nisso. Porque assim, não é um episódio sobre dogma, mas é muito bom deixar claro isso, porque principalmente dando aula de catequese, vai falar sobre dogma para as crianças, elas acham que é uma cadeia
E na verdade não é uma cadeia, é uma liberdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, quando nós vivemos para Deus, aí sim nós vivemos a nossa liberdade como criaturas. E aí isso é um conceito de liberdade que dá um papo muito maior, né, Sofia? Dá. Eu acho que dava até um outro episódio. Liberdade, né? Liberdade ia ser show. Senhor Vinícius, nós temos que conversar sobre isso em outro momento, né? Muito bem. E então, dado esse ponto de partida, nós hoje sim falaremos da nossa mãe, Dona Mel. Dona Mel? É, não é nossa mãe? A minha mãe se chama Mel. Não era esse o episódio de hoje? Não era, a princípio não. Falou É nossa a mãe. nossa mãe, mas... A gente pode falar da minha, que é a Lorene Maria. Mas é a nossa mãe universal, não a mãe em particular. Mãe universal? Que papo é esse, Que papo é esse, Willis? Não, nós falaremos sim da nossa mãe universal. E o que é mãe universal? É a mãe com E maiúsculo. É a mãe com M maiúsculo. É a mãe. Se tu põe a mãe com E maiúsculo, é só uma. É que nem quando tu põe a igreja com I maiúsculo, é a católica. Quando tu põe a mãe com E maiúsculo, quem é a Aline? É Nossa Senhora. Mary. Maria. Mary. Essa aí. Nossa! Para começar a falar, nós separamos alguns tópicos que vão nos fazer refletir e entender o porquê ela é nossa mãe, o porquê ela é mãe de Deus e se ela é mãe de Deus, ou se ela é somente mãe de Cristo, e qual é o ponto de partida de um ser humano? Qual é o ponto de partida de um ser humano? De onde surge a vida? De onde, né? Qual que é o ponto de partida? É aquilo que a gente sempre sabe, né? Ninguém é filho de chocadeira. Então a gente tem mãe. E, né? Então, como nós, seres humanos, temos mãe, a nossa igreja também tem uma mãe, né? E é aquela que a gente já estava falando antes, a do M maiúsculo. E Maria também teve uma mãe. E por ter uma mãe, ela nasceu. Era aí que eu queria chegar. Nossa, jamais. E esse nascimento já nos traz um presente maravilhoso. Que é... Não, mas isso é antes do nascimento. Deixa eu pegar então aqui o fio da meada. Que é Maria no mundo. Vocês estão muito perdidos. Nossa, não, a gente aí não tá acompanhando o teu pensamento. Pros nossos Eu não sei se ouvintes, sou eu que tô muito perdido ou se é vocês. É que a nossa habilidade telepática agora tá dando meio tilt. Assim. De noite não funciona tão bem quanto... Maria veio ao mundo, certo? Certo. E depois ao mundo veio Jesus, Uhum. certo? Certo. E o que isso significa? O que isso tem de valor e o que isso tem de importância para nós? Hoje é o que nós conversaremos. Hoje, Quais são repórter. os pontos? Quais são os pontos e quais são algumas coisas que nós costumamos a viver, enfim, né? Que tem tanta ligação com essa mulher tão especial. E por que ela é tão especial? No fundo, esse episódio é só uma desculpa pra poder elogiar Nossa Senhora. É verdade. Tá chegando o Dia das Mães e a gente podia fazer um episódio falar de Nossa Senhora, né? E a gente ficou com medo dela xingar a gente também, né? Se um dia a gente chegar no céu, chegou lá o Dia das Mães, vocês não falaram não de falar mim. nada, né? Tem 15 episódios, já nenhum pra falar de mim, tudo bem. Mas então, como eu falei, não é um episódio sobre dogmas, mas das coisas que a gente vai falar, né? Dos elogios aqui que a gente vai tecer a Nossa Senhora, vai entrar o tema dos dogmas, né? Porque os privilégios que Nossa Senhora tem, e que é o que a gente vai falar hoje, alguns deles, estão relacionados ao dogma, né? E um deles é o dogma da Imaculada Conceição, né? Nossa Senhora é imaculada. Vamos falar sobre o que significa isso. Eu vou começar lendo exatamente a definição, assim, que foi dada quando esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio IX, e aí eu explico. Mas diz assim, né? Na bula Inefabilis Deus que proclamou o dogma. A Imaculada Conceição é a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original, né? Então veja bem, aqui a gente precisa entender, né? Quer dizer que Nossa Senhora, desde a sua conceição, desde que ele passou a existir, ela foi preservada do pecado original. A gente precisa aí entender
que é o pecado original e por que isso aconteceu, certo? Então o pecado original, para quem tá esquecido, esse é outra coisa que vale um episódio também, é aquela pedra, né, no nosso sapato, assim, o pecado original, é aquela força da gravidade espiritual que nos puxa para baixo, assim, né? Teve lá o pecado dos nossos primeiros pais, né, que tá explicado lá no livro do Gênesis, e isso gerou uma mancha, assim, na humanidade, gerou essa ruptura da relação com Deus. A gente perdeu aquele estado de graça original, assim, né, que a gente tinha antes. Quando... isso aí dava pra falar muito sobre isso, né? Mas, olha, vou te dizer um negócio. Todas as verdades da fé do pecado original é de percepção, assim, ó, imediata. É a mais fácil de tu perceber. Quer ver um negócio? Todo mundo já mentiu na vida. Mas quem é que aprendeu com alguém a mentir? Teu pai nunca chegou e disse, filho, pra tu mentir, tu faz assim, quando tu quiser se escapar, em vez de tu contar a verdade, tu pode inventar outra coisa. Ninguém nunca ensinou, mas a gente mente. Tem alguma coisinha lá que nos dá a ideia de que é bom mentir. Ou aquela criança que tá jogando bola, quebra o vaso e esconde. Esconde, exato. Ou então aquela coisa, não toque tinta fresca. Será que tá fresco mesmo? Tem que botar o dedinho. Ou quando briga com o irmão, né, e aí a mãe me pergunta, o que foi que aconteceu? Não fui eu, né? Quebrou uma coisa em casa, já é automático, assim. O pecado original é aquela tendência a desobedecer, a fazer uma maldadezinha, assim, a ser egoísta. É um negócio impressionante, todo mundo tem isso. E é interessante, depois que a gente percebe o pecado original, a gente vê toda hora essa tendência na gente, assim. E a gente, claro, com a graça de Deus, né, a gente consegue, através do Espírito Santo e tal, ir vencendo a vida espiritual. Mas isso é muito importante, porque hoje em dia a gente tem uma ideia, né, de criança nasce pura, é anjo. É anjo, sim. Leva no mercado, ela vai te pedir um negócio, tu não dá. Vamos ver se é anjo, se ela vai. Se tu... não, mas ela é educada. Sim, mas daí tu educou. Se tu não educar, ela não vai virar um anjo, vai virar um diabo, né? Mas enfim, então esse é o pecado original, né? E Nossa Senhora não tem esse troço. Ela não tem. Ela nasceu perfeitíssima. Não, olha, eu acho que ela nem chorava. Eu não sei como é. Eu imagino que ela, bebê lá, se ela tava com fome, ela nem chorava. Ela devia chamar calmamente a mãe. Ela falou, com licença, eu gostaria de um... queria mamar, sei lá, uma fruta. Tô com fome. Mas assim, é um ser assim, puro, né? Como Jesus. E isso é muito importante a gente perceber, como Adão e Eva. Nossa Senhora é igual a Adão e Eva antes do pecado. Eles eram assim antes do pecado, né? Então, Nossa Senhora foi preservada da morte do pecado. Por quê? Porque ela ia ser mãe do JC, ia ser mãe de Deus, né? E aí, meus caros, a gente falou sobre os dogmas, que não é uma coisa que a igreja inventa, mas que é uma coisa que a igreja percebe, né? Através do tempo, vamos dizer assim, vai percebendo. Demorou até se chegar... Não, realmente, Nossa Senhora é Imaculada. Porque parecia assim, poxa, Jesus não tinha vindo ao mundo ainda e morrido por nós. Como é que Nossa Senhora podia ser imaculada? Quem é que teria salvo ela se Jesus não veio ainda? E porque a gente é salvo por meio de Jesus. Até que a igreja entendeu que Nossa Senhora foi preservada do pecado original em vista dos méritos de Cristo. Então Deus, vendo os méritos que Jesus ia ter, preservou Nossa Senhora do pecado. Mas que conversa isso aí? Não, conversa não. Deus está fora do tempo. Deus é eterno, né? A gente que está aqui inserido no tempo, Deus não. É como, eu sempre gosto daquela ideia de que o tempo é como aquelas bobinas de filmes, né? E vários quadradinhos. A gente está no quadradinho, Deus está fora, Ele vê a bobina inteira, está na eternidade. Então, em vista dos méritos de Cristo, Ele preservou Nossa Senhora por causa da missão que Ele ia ter. E aí a gente tem que, aliás, que ela ia ter, né? E a gente tem que perceber uma coisa muito importante, assim, né? Por causa disso, Nossa Senhora nunca, aliás, por causa disso não, né? Mas Nossa Senhora nunca pecou. Nem pecado venial, nenhum pecado ela nunca teve, nunca desagradou a Deus em nada. Veja só, Santa Teresinha, ela não cometeu pecado mortal, né? Nunca teve nenhum pecado mortal. E ela dizia que Deus teve muita misericórdia para com ela. Imagina Nossa Senhora nenhum pecado, em momento algum. É interessante porque quando a gente olha a nossa vida, a gente sempre, até no fim do dia, a gente olha o dia e percebe, aqui eu podia ter agido melhor. Aqui eu podia ter feito outra coisa. Nossa Senhora não tinha isso. Ela fez o melhor a vida inteira. Nunca falhou em nada. Assim. E às vezes nem no fim do dia, né? Tem 14 minutos de episódio e a gente já fez uns pecados mortais no meio desse episódio, né? Acontece, né? Essa inclinação ao mal que nós temos do pecado original, isso vai nos acompanhar por toda a nossa vida.
E no fim seremos santos só quando vencermos totalmente a isso. E assim... E é uma luta até a cova, né? É até a cova. E olhe lá se não vai passar da cova, né? Porque o purgatório tá aí pra ele. Sim, o purgatório. E... Por favor. Não, eu ia dizer que... Então, mas é interessante, né? Que por mais que isso nos oprima, vamos dizer assim, esse peso sobre a gente, não termina com a nossa liberdade. A gente ainda pode escolher fazer o bem. Assim como Nossa Senhora, não tendo nada disso, ela poderia escolher pecar. Nossa Senhora nunca pecou, mas ela poderia. Essa é uma pergunta interessante, né? Nossa Senhora era obrigada a ser mãe de Deus? Quando o anjo anunciou, era obrigada a aceitar? Não era. Ela aceitou porque ela quis. Claro, ela estava tão apaixonada por Deus, ela amava tanto que ela nunca ia negar, mas ela quis. Porque se a gente diz que ela era obrigada, bom, então Deus tirou a liberdade dela, então toda essa conversa do sim de Maria é conversa. Porque, ela só podia dizer sim. Não, ela podia dizer não, mas ela quis dizer sim. E aí é por isso que ela é também chamada de mãe da graça, né? Porque quando Eva pecou, ofereceu lá a maçã, né? Que não é uma maçã, um dia a gente tem que falar sobre Gênesis também. Mas enfim, quando do pecado original, Eva foi a mulher que fez chegar a desgraça pro mundo. E Nossa Senhora é a mãe que fez chegar a graça, né? E aí tem lá no Gênesis, olha que coisa, aquele trechozinho do Gênesis que fala quando Deus diz, né, por inimizade entre ti e a mulher, fala pra serpente, né, a tua descendência é dela, ela lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. É por isso que as imagens de Nossa Senhora, várias, ela tá pisando em cima de uma serpente, porque ela tá pisando em cima do demônio. É essa mulher que esmaga a cabeça do demônio. Vocês aguentem com essa informação que a gente vai voltar pra elas depois. Isso. E depois no Apocalipse tem também aquela coisa da mulher vestida de sol. Ou seja, Nossa Senhora, ela tava no plano de Deus, né? Tava no plano de Deus, ela é muito importante. E aí justamente também, o que eu ia dizer sobre esse trecho do Gênesis é que ele é chamado também de proto-evangelho. Ou seja, é que nem quando vai sair o filme, aí tem o trailer, certo? Aí antes do trailer tem o teaser trailer, que é só umas cenazinhas do trailer. É tipo isso aí. Vai ter briga entre a toda a descendência dela. É o teaser ali do evangelho. Mas enfim. Até porque eu acho que nesse mesmo teaser aí tem também a profecia e tudo mais, e se fala, né? Que começa a partir do nascimento, a partir do pecado e tal, tudo mais, começa a devastar o mundo e entrar o reino da morte, certo? E esse reino da morte, ele vai começar a ter fim quando vai ter um nascimento, tá? Terá um... Tá, respondi aqui. A gente fazendo sinal e eu respondendo aqui em voz alta, desculpa. Por causa assim, ó... Eu até me perdi agora. O tempo da morte, tá, não, peraí. da vida... Isso. Não é em Gênesis, tá? Eu confundi. Mas se diz que, assim, ó, tem uma passagem que fala, depois eu vou colocar a referência certinho, Deus os abandonará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz, né? Quando se fala de Maria. Então, esse momento de trevas e de escuridão e desse período da morte, ele começa a se encerrar quando acontece a Imaculada Conceição, né? Por isso que eu dizia antes, primeiro antes de vir Jesus veio Maria, porque ela faz parte do plano de salvação de Deus, né? É bem aquela ideia que eu acho que os santos padres falavam disso também, né? Que Nossa Senhora é como a aurora, né? O sol é Cristo, mas aquela luz que vem antes do sol e que já é a luz do sol é Nossa Senhora, é a luz da aurora que já está iluminando o mundo, né? E aí, voltando ao Evangelho, para entrar no próximo assunto, tem uma frase de Maria que é a seguinte: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa resposta eu acho que foi devastadora pro cramunhãozinho lá, né? Pro mochila de criança. Porque vocês imaginem um ser criado abaixo dele, porque os humanos estão, né? Enfim, vai lá e diz assim: tá eu aqui, faz o que tu quer. E ele que disse que ele não ia, né? Então, pensem o que esse momento não foi O cara foi lá e disse: na eternidade desse cara. Não servirei. E daí veio Nossa Senhora e disse: Nossa Senhora, que era tipo, né?
uma guria. Gente como a gente. Não era. Não era. Mas foi lá e disse, eis aqui a serva do Senhor. O bicho ruim deve ter dado 30 voltas ao redor do inferno, né? Mas é até por isso que os exorcistas sempre falam, né? Que invocar Nossa Senhora para essas questões de demônio e tal é muito efetivo. Mas Deus não é mais poderoso? Claro, Deus é muito mais poderoso que Nossa Senhora. Só que veja, pro mochila de criança, né? É muito pior ser humilhado, ou seja, ser derrotado por intercessão de Nossa Senhora, que é um ser humano, do que por Deus. Porque se Deus derrota, ele é Deus, ok, né? É soberbo, né? Ele não vai aceitar, mas é Deus, tá ok. Agora, Nossa Senhora, aquela mulherzinha, então, assim, de algum modo ele tem um medo tremendo de Nossa Senhora por causa da humilhação que foi e que é pra ele, né? O poder de Nossa Senhora. Assim como nós falávamos, né? Que São José é o terror dos demônios. Mano, Nossa Senhora Nossa Senhora, então... é o double terror. É o double terror. Achei que ia falar que era o Dumbledore. Meu Deus do céu. Maria, ela introduz no mundo o verbo divino. Ela traz ao mundo a palavra de Deus. A Bíblia, não. Não, a Bíblia. A Bíblia não. A palavra de Deus é a Bíblia, né? Ela ia ter um cabelão com... Não, mas a palavra de Deus não é a Bíblia. É a palavra, né? É a palavra, tá ali escrita. Tá a né? palavra. Não, meus queridos, a palavela de Deus é Jesus. É uma pessoa. É uma pessoa, é o verbo. É o Logos. Nossa, o verbo encarnado. O verbo caro. Aquela música do Senhor. Facto, né? Exatamente. Deus amava tanto que quis precisar dela para que ele mesmo viesse ao mundo. Então pensem o seguinte, a importância dessa mulher é tão grande, e Deus amava tanto ela porque ela já nasceu imaculada, né? Isso é algo que nós descobrimos depois, mas aconteceu antes. E assim, Cristo podia simplesmente aparecer ali com 30 anos de idade. Ele podia. Cristo podia, sei lá... Fortão, né? Bodybuilder. Não, ele podia qualquer coisa. Jesus era o bodybuilder raiz, né? Ele não ia pra academia, ele trabalhava na carpintaria. Ele era forte porque ele trabalhava, não é porque ele ficava, fazer academia. Imagina, ele podia ter descido já, todo marrom e tal. Não, vou trabalhar. Enfim. Acho que isso é bonito de pensar, desculpa, Paulo, mas é que assim, ó, tudo poderia ter sido diferente, mas foi assim. Deus... Eu não sei se ele tá rindo ou se ele tá chorando aqui, o Paulo. Eu tô rindo muito. Mas tudo podia ter sido diferente. Deus podia ter brotado, Deus podia ter vindo, né, com Jesus aleatoriamente, mas mesmo assim ele quis que as coisas fossem como foram, né? Agora sim. Isso que o Pablo falou é interessante, que o Pablo disse, Deus quis precisar de Nossa Senhora, né? Porque, e eu já falei isso em algum episódio, eu acho que eu sempre falo isso, mas que é uma chave que a gente tem que girar, né? Que Deus não é assim, ó, vou fazer sempre o mais fácil. A pessoa tem essa ideia, cara. Por que eu vou rezar pra um santo se eu posso falar com Deus? Velho, Deus não é assim, cara. O que Deus quer? Deus quer fazer comunhão de amor entre as pessoas. Então, quanto mais gente ele pode envolver no plano de amor dele, mais ele envolve. Então, dá pra falar direto com ele? Dá. Mas dá pra fazer isso com um santo? Vai fazer com um santo. Tem coisa que ele só vai conceder junto com o santo. Por quê? Porque ele gosta disso. Ele gosta de... Não. Eu vou fazer uma gurizada lá, mas não precisa fazer nada. Eu vou fazer tudo sozinho. Fica aí no céu dormindo, aí não precisa. Ele gosta e ele quer tanto porque o próprio catecismo nos ensina que Deus não fez um mundo perfeito. Ele fez um mundo encaminhado, um mundo que tá aí. Por isso que ainda existe a camada de ozônio, porque não é perfeito, né? Camada de ozônio. Por isso que tem uma galera dizendo que a Terra é plana, porque ainda o ser humano ainda também não chegou, né? Então, Maria, ela, com a sagrada gravidez, né, com esse sim que ela deu, ela inicia o quê? Esse processo de salvação que nós tivemos. E agora nós estamos falando não da Imaculada Conceição, mas sim da maternidade divina, que é um segundo dogma, que na verdade foi o primeiro dogma a ser proclamado. Mas na linha do tempo que a gente decidiu montar aqui, ela, ele veio porque ela primeiro nasceu antes de ser mãe. Exatamente. A maternidade divina, ela surge lá, é muito tempo atrás. É muito tempo atrás. No século III, para vocês terem uma noção, existem relatos de que os egípcios, eles tinham uma oração que era assim, sobre vossa proteção procuramos refúgio, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as súplicas de nós, que estamos na prova, e livrai-nos de todo perigo, ó Virgem gloriosa e bendita. Isso lá no século III, né? E essa oração, com algumas alterações, a gente reza até hoje.
de fato, é a oração mais antiga que se conhece Nossa Senhora. Que é aquela que tem a música em latim também, né? Que eu não vou cantar, obviamente. Mas que começa sub tuum presidium, né? Não é sobre o teu presídio, né? É sobre a vossa proteção. Então, porque é realmente muito antiga, né? E aí, lá desse século, lá desse tempo atrás aí, nesse Antigo Testemunho se surge uma expressão que é a Theotokos. Theotokos. Né? Essa expressão que significa o quê? Significa mãe de Deus. Né? Em grego, ela significa isso. E nessa conversa, nessa oração, enfim, nesse tempo ali, a primeira vez onde se aparece de uma forma explícita essa devoção natural, né? Por quê? Porque, né? Porque sim, porque ela é. E Deus e o Espírito Santo, ele já inspira em nós. Né? Não, mas é interessante pensar, século III, né? Sim. Quer dizer, século III lá pelo ano 200. São os últimos apóstolos viveram até, sei lá, o ano 80 por aí, né? Vamos dizer. Então, não passou muito tempo entre os apóstolos, a morte dos últimos apóstolos e provavelmente a dormição de Nossa Senhora. Provavelmente a dormição de Nossa Senhora e já começar a devoção a ela, né? Então, provavelmente, quando os apóstolos estavam vivos, todos ainda, eles já tinham uma veneração especial por Nossa Senhora, né? Tem algumas tradições que dizem isso, que ela ficava em Jerusalém e o pessoal consultava ela lá na casa dela. Então, foi rápido para a igreja desenvolver isso. E lá no ano 431, que foi também há muito tempo, né? Nós vimos a humanidade começar a ter umas discussões sobre Cristo. Na verdade, antes disso, né, já se começaram algumas discussões e por volta desse tempo, desse período aí, se teve um concílio, que era um concílio de Éfeso, onde lá se estava discutindo, dentre muitas coisas, a troca desse Theotokos para Christotokos. Isso aí. O que isso significa? Um é mãe de Deus, o outro é mãe de Cristo. Mas não é a mesma coisa? Não. Talvez, mas essa discussão... sim e não. Essa discussão queria fazer o quê? Queria tirar a natureza divina de Cristo e queria desfazer o fato de Cristo ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque se Maria é somente mãe de Cristo, então dá para separar o que é Cristo e o que é Deus, que na verdade não dá para separar. Então, nesse concílio, após esse herege ter dito que Cristo não era Deus, então Maria Santíssima, ela recebe esse título de Mãe de Deus. Ela recebe o dogma da maternidade divina, né? Então, sim, podemos dizer que ela é Theotokos. Theotokos em grego, né? Por favor. A gente tá muito chique, né? Muito chique. Tem Só tu não falou grego. Não, vamos deixar assim. Então, a igreja sempre acreditou nisso, né? Que Cristo era realmente Deus. Mas aí, em toda a história, né? Sempre aconteceu e sempre vai acontecer aqueles heregezinhos que vão vir dizer isso. Não. E olhem quão bonito é e quão legal é a gente olhar isso. Porque assim, lá no século III os caras já falavam. Lá em 431 depois de Cristo, os caras chegaram lá, uma galerinha... Não, os caras, tipo assim, de boa, se sentaram e resolveram conversar sobre o assunto, né? E chegaram a uma conclusão de que Maria é mãe de Deus. Aí hoje vem uma galera e diz que, tipo assim, que é essa mina aí, meu? Os caras falam tipo isso pra Maria, né? É uma falta de respeito e de conhecimento histórico e de qualquer coisa que possa se existir. Porque era 431. Os primeiros cristãos. Berço do cristianismo. E até hoje surgem diversas igrejas, ou diversas igrejas com I minúsculo, né? Por aí, fake. Que contestam muitas coisas, né? E isso são coisas que já foram discutidas há muito tempo atrás. Então, cada vez que surgir uma pulga atrás da tua orelha, que tu for começar a querer discutir com alguém, ou alguém vier te criticar, ou alguma coisa do tipo, lembre, a igreja já deve ter falado sobre isso. E aí tu vai achar um dogma, tu vai achar um documento, tu vai achar alguma coisa. Até mesmo um santo explicando sobre algum assunto, né? Então, depois desse concílio,
aí se explodiu de vez, né, mundo afora, assim, esse conceito de que realmente, né, essa definição de que realmente Maria é mãe de Deus. E a partir disso, começaram a ser construídas diversas igrejas e tal, e dedicadas à mãe de Deus. Entre elas, né, tem uma que se sobressai como uma das mais importantes, assim, que é uma basílica de Santa Maria Maior, que fica em Roma. Tá? Bom, a doutrina que é relativa a Maria, aí a gente pode também ter um outro período de conversa, né? Porque, assim como nós falávamos em outros episódios para trás, sobre dulia, sobre hiperdulia, sobre diversas coisas, né? A gente consegue ver que realmente ela é imaculada, ela é mãe de Deus e não para por aí. Porque esse dogma, né? Essa definição da maternidade divina, a gente pode perceber que a partir dali se começam a ser atribuídos diversos outros títulos à Nossa Senhora, né? Como esse foi o primeiro dogma, a partir dele se começou também a ter base para formar os outros dogmas. Então, a Imaculada Conceição foi tida também após, que é o que o Vini falava já antes, o que a Aline vai falar também. Então, a importância disso é de que sim, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então Maria, ela é mãe de Deus, de Cristo, de Jesus, de que você... Só ela pode escolher, aliás, só Deus pode escolher a mãe dele, né? Aliás, até isso era uma coisa, acho que é o Padre Léo que falava numa pregação, que ele dizia assim, mas Maria não é tudo isso e tal. Meu irmão, imagina se tu pudesse escolher a sua mãe, cara. A sua mãe é quem vai te educar, provavelmente a pessoa que vai ser mais influente na tua vida. Deus ia escolher a mãe dele, e não ia escolher a melhor mulher que existia, a mulher não ia fazer imaculada, não ia dar todas as graças do mundo. Olha, quem fala isso não pode amar a sua própria mãe. É verdade. Se até quem é ruim ama a própria mãe, né? Imagina até o bandido, quem é bom. Até o bandido ama a própria mãe, tá louco. Imagina Jesus, cara. Jesus é... Até se quiser saber um pouco mais, ou estudar um pouco mais também, tem um documento do CV2, vocês conhecem o CV2? Sim, o CV2. Isso lá, é a autoescola, né? Isso. Lá no Concílio Vaticano II, né, tem um capítulo da Lumen Gentium que fala que o título, né, é a Bem-aventurada Virgem, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Baita título, né? Acho que isso podia ir pro site do Vaticano. Vamos fazer um audiobook com a gente lendo. E como esse dogma inspirou muitos outros, inspirou também a Santa Igreja Católica, o seu povo caminhante, a descobrir e a chegar à conclusão de que Maria não é somente mãe de Deus. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, gente, é isso mesmo. A Maria, eu ia dizer a igreja, Maria não é só mãe de Deus, mas ela é também mãe da igreja, né? E aí a gente tem um trecho da Redemptoris Mater, de São João Paulo II, que diz que quando Maria deu o seu sim a Deus e aceitou gestar o Cristo, ela estava gestando também a igreja, né? Então, por causa do seu fiat, por causa do sim que Maria deu, a igreja pode ser o que é, né? Quem ela é. E aí, vou ler a frase para vocês, né? No acontecimento da encarnação se encontram indissoluvelmente ligados Cristo e Maria Santíssima. Aquele que é o seu Senhor e a sua cabeça, e aquela que, ao pronunciar o primeiro fiat da nova aliança, prefigura a condição da mesma igreja, de esposa e mãe. Então, assim como Maria é a mãe de Deus e a esposa de Deus, né? Que Nossa Senhora é maravilhosa, porque ela é mãe, ela é filha e ela é esposa. É um negócio assim, 3 em 1, né? Maravilhosa, perfeita, é espetacular, né? Então, assim como Nossa Senhora é esposa e mãe, a igreja também é esposa e mãe. Esposa de Cristo e mãe dos seus filhos. E quem são os seus filhos? Somos nós, né? As árvores, Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, né? E aí a gente vai ter muita coisa para falar sobre Nossa Senhora e o seu papel
na nossa vida, né, como mãe da igreja. Mas vamos do começo, tem. Então, a gente tem muitas tretas, como o Pablo falou antes, né? Parece que o povo gosta de gerar intriga e falar de coisas que já foram resolvidas há muito tempo. E para entender o fato de Maria ser mãe da igreja, a gente tem que entender então que ela foi mãe de Deus, mãe de Jesus, e que ela foi mãe só de Jesus, né? Maria teve um único filho, no caso, Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Então, permaneceu virgem a sua vida inteira, né? E isso é um fato aquecido por todos desde o início. Então, desde lá os primeiros cristãos, o povo sabia que Nossa Senhora tinha permanecido virgem e tinha sido assim a vida inteira, né? E até hoje o pessoal continua gerando essa intriga da oposição, né? Dizendo que Maria teve outros filhos, trazendo outros fatos. O povo gosta de uma bagunça, né? De um fogo no parquinho. Esse tema da virgindade perpétua de Nossa Senhora é importante também porque, na verdade, essa virgindade, assim, tem todo um aspecto que vai além do material, né? Ela era virgem. Então, tem todo um aspecto espiritual, assim, de um coração virginal, né? De uma alma virginal. Virginal em que sentido? Que se guardou e se deu inteiramente para Deus, né? Então, isso é uma coisa que, no geral, as pessoas não entendem, assim. Pensam só na questão material e acham que, e que grandes coisas, né? Mas não é essa a questão. Sim, e aí a gente precisa entender isso, porque na época, quando mas a Bíblia diz os irmãos de Jesus. Não, na época dizia irmãos, né, na tradição, irmãos eram os primos, os parentes, a coisa familiar ali, né, não irmão só de sangue, né. Até porque, no próximo fato, se Nossa Senhora tivesse tido mais filhos, Jesus na cruz não teria entregado ela para São João, né, ele teria deixado ela aos cuidados dos irmãos, como isso era comum na época e até hoje, né? A gente cuida dos nossos pais. Jesus gostava dos seus irmãos. Né? Então, e aí a gente chega num outro ponto, que Jesus nos deu Maria, né? Então, quando Jesus estava lá na cruz, sofrendo, né, a paixão, ele olhou para João, que era o discípulo que ele amava, e em João a gente pode enxergar também toda a humanidade, e ele disse, eis aí a tua mãe. E depois ele disse, mulher, eis aí o teu filho. Né? E aí a gente lembra que falou antes, lá no começo do episódio, né, que Maria é a mulher do Gênesis, né? E também é a mulher do Apocalipse, que quando diz, a mulher que pisa na cabeça da serpente, a mulher revestida de sol, é ela. Quando Jesus diz mulher, ele tá pegando e amarrando as pontas, né? E nos entrega, por meio de João, a Nossa Senhora. Então ele diz, todo o povo aí é teu, mãe. Toma que os filhos são teus, né? E ela já era, né, uma influência ali para os discípulos, para os apóstolos, e depois isso foi só se perpetuando, né? E teve um ponto da vida que Maria era tão influente que ela podia até pedir para eles arrastar para cima, né? Era mais de 10 mil. Meu Deus, Nossa Senhora tinha um arrasta pra cima que eu ainda não tenho. Tinha. Vamos lá, povo. Era uma oração, né? Junta as mãozinhas e levanta pra cima. Mas esse tema de Nossa Senhora, quando ela se torna, né, mãe de todos nós e nós nos tornamos filhos dela, é interessante porque é ali no momento da cruz, né? Então é um momento que ela tava com mais dor, tava sofrendo mais, porque tava Jesus morrendo ali. Eu não lembro quem fala, acho que é São Luís de Montfort, que ele escreve que nós somos filhos da dor de Nossa Senhora, né? Porque a concepção de Jesus, o parto de Jesus, foi, claro, teve a questão que não tinha lugar na estalagem e tal, mas no geral foi muito agradável, né? Jesus, aquela criança amável. A gente, né, nós que somos pecadores, é totalmente diferente, é um parto que ocorre ali na cruz, é um parto doloroso, por causa dos nossos pecados, e mesmo assim ela é nossa mãe, né? Então nós somos filhos da dor de Nossa Senhora, se diz assim. Isso, e aí é um ponto muito importante que a gente vê também, que ela, enquanto Jesus sofria a sua paixão, Maria também sofria a sua paixão, né? Jesus
amava na cruz e Maria amava aos pés da cruz. Então a paixão de Cristo e a paixão de Maria, elas se unem, e a maternidade que Nossa Senhora já exercia, ela é planificada, né? Ela encontra a sua maturidade máxima ali aos pés da cruz, né? O amor dela transborda e alcança todos nós, assim como o amor de Cristo também, né? Os dois juntam e dá um boom, assim, né? E aí a gente recebe Maria como mãe, e depois a gente tem um outro momento muito importante, que é também no cenáculo, né? Nossa Senhora estava lá com os apóstolos, todos eles pedindo que o Espírito Santo viesse, né? Eles estavam cantando Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa. Estava todo mundo cantando, o braço levantado no cenáculo, foi exatamente assim. Até que alguém repousou. Exato. Ai, meu Deus do céu, né? Segue. Então Nossa Senhora, ela já tinha recebido o Espírito Santo. Por quê? Porque ela já tinha, né, concebido Cristo através do Espírito Santo. Ela já conhecia o cara. E aí Jesus tinha dito... Não, mais que conhecia, né? ela era esposa dele, né? Então a gente entende o fato. E aí, enfim... Nossa Senhora tá lá, e o Jesus tinha dito que mandaria o Paráclito, né? Mandaria o Consolador. E aí tá ela e os apóstolos lá. Paráclitos. Isso. Eu vou te falar grego. Não, disse em português. Né? Mas pedindo o negócio, pedindo que ele viesse e para todos nós. Então, é nesse momento que Maria já exerce seu papel de intercessão. Todos ao redor dela clamam a Deus, e através dos pedidos dela também chegam aos ouvidos de Deus. E aí Deus manda o Espírito Santo, e ali nasce a igreja, né? E aí a gente tem em Maria, que é mãe da igreja, o exemplo que todos nós devemos seguir, né? Por quê? Porque Maria foi a primeira discípula de Cristo, né? Foi a primeira que seguiu os passos de Cristo, na verdade, recebeu ele, e enquanto gestava Cristo, gestava também a igreja, né? Porque se Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, enquanto ela gestava a cabeça, ela gestava o corpo junto, né? Tava todo mundo ali. Então gestou a igreja, e é ela o modelo de todos os passos que nós devemos seguir, né? Então o caminho que Maria percorreu é o caminho que os seus filhos devem percorrer também, devem seguir também, né? Até uma coisa importante também, que aquele trecho da Bíblia, né, em que Jesus está lá, não sei onde é que ele tá, que tá conversando lá, esse homem conversava muito, tá conversando em algum lugar, e aí, tua mãe e teus irmãos estão aí fora esperando ele. Minha mãe e meus irmãos? Quem são minha mãe e meus irmãos? Eu adorava fazer uma pergunta também. Aí ele diz, minha mãe e meus irmãos só vêm fazer a vontade de meu pai que está nos céus. Aí, meu irmão, aquele nosso colega lá, que tem um entendimento complicado da escritura, como aquele que mora na rua que eu moro, ele vai pensar, tá vendo? Ele não tava nem aí pra Nossa Senhora. Ele falou que a mãe de verdade é aquela que faz a vontade do Pai que está nos céus. Lé do engano, meu cara, lé do engano. Na verdade, aí se mostra que Nossa Senhora é 2 vezes mãe de Deus. Ou seja, primeiro ela foi mãe de Jesus porque ela já fazia a vontade. Na verdade, primeiro ela gerou Cristo, vamos dizer assim, no coração, porque ela vivia a vontade de Deus, tinha uma união tão grande com Deus que foi a mãe de Deus. Então as coisas não são opostas, pelo contrário. E por isso que, enfim, merece todo o nosso louvor aí, e a gente rasgou elogio aqui falando assim, ó, se você, depois de ver que ela é imaculada, que ela é a Theotokos, como disse o Pablo, é a mãe da igreja, mãe nossa. Se você acha que faltou alguma coisa, bom, tem mais dogmas, né? Mas o natural disso tudo é que ela é a nossa rainha, né? É a rainha da igreja, e é até muito bonito que eu acho que é na lei, não sei se é na lei de Nossa Senhora, mas tem algum lugar aí que tem vários títulos dela e tá lá rainha dos apóstolos, rainha dos profetas, rainha dos mártires, como que no céu, assim, todos, né, prestam vassalagem, prestam honras a ela, porque ela é a rainha de todos nós, né? É a rainha do céu e da terra, e foi coroada pelo próprio Deus, né, Paulo? Exatamente. Foi coroada pelo próprio Deus. E a gente não vai se estender muito mais, porque já estamos em 45 minutos, mas
fica um convite para você. Ela foi coroada pelo próprio Deus. Tem algumas imagens, algumas artes sacras que são lindas e maravilhosas, que é Cristo e Deus Pai coroando ela, assim. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Eles estão ali coroando, realmente, botando uma coroa. E assim, gente, por favor, né? Uma mulher qualquer. Depois desse episódio, se o teu coração não deu umas pulsadinhas de amor por Nossa Senhora, por favor, vai no médico, né? Porque não dá, consulte o seu cardiologista. Porque não tem... Se permanecerem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos lá, gente, por favor. Não tem. Mas acho que era isso, né, povo de Deus? Exatamente. Eu tenho certeza que você já comprou o presente da sua mãe, porque hoje é sexta e o Dia das Mães é domingo. Se você ainda não comprou, você está encrencado. É uma fraude. Eu tenho certeza que você já comprou para sua mãe esse presente. Quer agradar ainda mais agora que você descobriu, ou se você sabia, você recebeu mais informação de que Maria também é sua mãe? Tem um ótimo presente que você pode dar para ela. Faz como nos ensina a igreja, como nos ensina a tradição, de que cada Ave Maria rezada no terço é como se estivéssemos entregando uma rosa à nossa mãe que está no céu. Que belo presente, um buquê de rosas para Maria no domingo. Reze o terço junto com a sua mãe e coloque em intenção todas as mães que sofrem, todas as mães que têm toda essa alegria e também oferecendo a Nossa Senhora pelo dia dela. Isso. Então é isso. Eu acho que dá pra rezar também por todas aquelas mães que não querem ser mães, né? Por aquelas que recebem a graça de poder gestar e escolhem pelo aborto, né? E acabam optando por isso. Então que a gente reze especialmente por essas mães, para que elas vivam também a alegria e a exemplo de Nossa Senhora, elas possam também dar o seu sim a essa vida que Deus confiou a elas. Acho que é bem importante. Isso aí. E se quiser ir mais longe, né, do que rezar o terço, vamos combinar, né? Terço é todo dia, né? Todo dia é dia de terço. Domingo dá pra rezar um rosário, assim, 150, e aí é um buquê, né? Aí é um buquê de rosas mesmo, né? Aí é o completaço pra terminar a reza ladainha ainda de Nossa Senhora. Meu Deus do céu, aí não tem erro, né? Não tem escapatória. Mas enfim, o importante é fazer com atenção e devoção, né? Ir na missa e lembrar na Eucaristia também de pedir para participar daquela missa com o coração de Nossa Senhora, que nos ensina a receber Jesus como ela recebeu, né? E é isso aí. Tchau. Tchau, feliz Dia das Mães. Até mais, gente.